Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Eu e o professor Kakuro vamos falar hoje sobre as constituições brasileiras ao longo da história aí do nosso país. Certo, professor? Certinho. Mais uma vez aqui com vocês, agradeço a oportunidade ao professor Adriano, tá? E nós vamos tentar aí tirar algumas dúvidas mais frequentes aí que podem vir a ajudar os alunos, certo, Exato. Professor? E se a gente também cometer alguns erros aí, pode também mandar uma mensagem. Então, galera, vamos falar sobre as constituições brasileiras. Foram 7 constituições brasileiras. Tem alguém que discorda, mas vamos deixar para ele se posicionar a respeito dessa 7. Porque na verdade, professor, houve uma antes dessa que nós vamos falar, que é chamada como a primeira Constituição brasileira, porque realmente deu certo. Antes disso houve uma Constituição chamada Constituição da Mandioca. As más línguas vão comentar coisas ruins. Eu preciso fazer um adendo. Posso, professor? Por favor. A Constituição da Mandioca fica por conta dele. Foi o professor que criou a Constituição da Mandioca que está trazendo. Não fui eu, não. A história conta aqui a partir da primeira Constituição que vamos apresentar. Mas agora eu estou curioso para saber, você também está. Vamos lá. Qual é a Constituição? Não fica sem graça não, professor. Tô você bem tá aqui, nervoso? tô normal, tô bem. Eu falei aqui, da mandioca, você ficou meio nervoso. Suando, né? Você suou de repente. Qual era a Constituição da Mandioca, É que ela foi tentada, né? Tentou-se promulgá-la em 1823, um ano antes, né, da Constituição que é tida como a primeira. E ela determinava o seguinte, pessoal, que quem tivesse o número certo de alqueires de mandioca plantados, entendeu? Por favor, plantados, é que teria direito à participação nas eleições. Era só isso, professor. Não divaga, não. Não é devagar, não. Isso aí participou por aí, tá? nas eleições significa que tinha mandioca plantada. Tinha mandioca. A Constituição da Mandioca. Exatamente. Era regida pela quantidade de mandioca. De alqueires de mandioca plantada. Não adianta ter só um pedacinho, tem que ter um certo alqueire de mandioca. Vamos falar, além da Constituição da Mandioca, vamos falar dentro das constituições previstas aí na história, que tem também 7 constituições, mas fala da Constituição da Mandioca, que seria uma 8ª, aí fala-se de uma 9ª Constituição, que seria ali o golpe militar lá, então aquele pedacinho que fizeram ali na nossa história, então alguns consideram como aí uma 8ª Constituição, contabilizando a Constituição da Mandioca. Exatamente. Se vamos contabilizar a Constituição do golpe de 64, vamos contabilizar a mandioca. A mandioca também. Então eu vou destacando alguns pontos e o professor Kakuro vai dando uns pitacos e nós vamos brigando aqui, tendo uns fights em alguns pontos. Com certeza. Tá preparado, vamos Kakuro? lá. Então vamos lá. A primeira Constituição foi a de 1824, ainda no Brasil Império. O que quero começar destacando? A questão do poder moderador. Professor Kakuro, o que é essa questão do poder moderador? Como nós podemos falar na geografia o poder moderador nessa Constituição de 1824, Brasil Império? O que significava para a sociedade esse poder moderador? Então, significava dentro da sociedade e na política que o imperador teria o poder sobre o legislativo, ou seja, o executivo teria poderes absolutos superiores ao poder legislativo. Ele poderia determinar se uma lei iria vigorar, ele poderia até criar leis também, o próprio imperador, tá? Por isso que determinava esse poder moderador. Eu estava ali só na moderação. Chegou, não gostou, a faca cortou. Mais ou menos. E corta mesmo. Naquela época era espada e faca. Que lance é esse de voto censitário na Constituição de 1824 aí do Brasil Império? Porque é o seguinte, não era todo mundo que podia votar, só quem tinha grana, literalmente grana. Naquela época, determinava o seguinte, que quem tivesse a posse de 100 mil réis e comprovasse isso, hein? Trouxesse lá um extrato bancário, uma carta do banco na época, né? Que era o Banco do Brasil, que foi o primeiro banco criado aqui realmente no Brasil, tá? Dizendo que ele tinha esse dinheiro em caixa, esse dinheiro no banco, 100 mil réis. Aí ele poderia participar das eleições, ele poderia votar, ou se não tivesse essa quantia ele não poderia votar. Então,
o voto censitário eliminava boa parte da população brasileira. O pobre, em outras palavras, na linguagem. Um outro detalhe que vai participar das nossas decisões se você tem grana. E outro detalhe... bem claro e direto. E outro detalhe que ferrou muita gente naquela época foi o quê? O voto censitário, nessa época, determinava o seguinte: analfabetos não votavam. Cara, cerca de 50% a 60% da população brasileira era analfabeta. E eu estou falando de brancos, europeus, portugueses, franceses, que moravam já no Brasil. Então, eles eram analfabetos e por conta disso não participavam. Só que esses caras tinham o quê? Dinheiro. Mas não podiam votar. Adivinha que deu certo isso daí? Com certeza não. Se era rico e não era alfabetizado, não podia votar. Exatamente. E sendo excluídos e participando do PIB brasileiro, ou seja, eles que faziam PIB brasileiro, porque eles eram os grandes comerciantes e os grandes plantadores também, agricultores, não podendo participar das decisões ali na hora do voto, começou a ter um grande problema entre eles e o imperador. Tá? Então isso já abre espaço pro terceiro. O primeiro seria a mandioca. O segundo ponto aí, o poder moderador. Terceiro ponto, o voto censitário. E para falar da Constituição de 1824, quero destacar essa questão do Brasil e Império. Fala poucas palavras para a gente partir para uma segunda Constituição. O que significa essa Constituição nesse contexto do Brasil e Império, a sociedade? O que poderia nos destacar, professor, nesse contexto? Trazendo a primeira Constituição, já estavam superando uma fase colonial, sabe? Uma Constituição talvez estabelecendo ali nossas primeiras regras, nossas primeiras leis criadas, né? Logicamente que sobre os moldes, né? Portugueses, muitas das leis foram copiadas, né? E adaptadas para o Brasil, porque não faziam parte da realidade, no caso brasileira. Mas o que dá para destacar realmente foi o que nós já comentamos agora há pouco, foi sobre o poder moderador, ou seja, o executivo, que era através do imperador, né, Dom Pedro, é que mandava em tudo. Ele determinava, criava leis e determinava justiça. Quem ia ser preso, quem ia ser morto ou deportado, entendeu? Então, o grande destaque, eu acho que para essa Constituição seria esse poder moderador, ou seja, o executivo dominando o poder legislativo e judiciário. Maravilha. Então, com isso, passamos a nossa primeira Constituição. Vamos agora à nossa segunda Constituição, que já foi em 1891. A Constituição de 1891, já no período do Brasil República. Isso. E vamos destacar, listamos aqui 3 pontos, mas o professor sinta-se livre em abordar mais desses. Vou destacar aqui, vamos falar, só para antecipar e saber, o aluno saber quais pontos vamos passar. Vamos falar sobre a transição escravista para o capitalista, na verdade? Isso, modo de produção escravista para o capitalista. Exatamente. Vamos falar do parlamentarismo. As avessas. As avessas, exatamente. E vamos falar do início da federação. Isso. 3 pontos de fundamental importância. Mais ainda incluiria a laicidade do Brasil. Ou seja, quando se transformou num país laico. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. A questão do modo de produção. Tínhamos escravos e mudamos para uma forma salarial, carga horária. Essa decisão teve a ver não só com o fator econômico, mas também com o fator social. Eles queriam branquear o Brasil. Olha que horror, né? Que coisa horrível. Mas eles queriam efetuar o branqueamento. E como eles conseguiriam branqueamento? Abolição da escravidão, certo? A partir do momento em que abole-se a escravidão, o modo de produção, quem trabalha, não vai trabalhar mais no regime escravista, e sim no regime o quê? Pago, ou seja, assalariado, né? E eles começam a trazer quem, pessoal? Os caras lá exatamente, os imigrantes para trabalhar aqui no Brasil, principalmente, tá, na produção cafeira. Daqui a pouco isso também pode ser falado em outra aula. Mas o interessante aqui é que este modo de produção escravista para o assalariado transforma a economia brasileira, ou seja, nós iniciamos um processo capitalista.
no Brasil, entendeu? É muito interessante. E aí precisa ali mudar isso faz uma grande mudança social, porque a mão de obra livre e assalariada se consome. Começa lá com o liberalismo lá na Inglaterra, né? Isso. E a Inglaterra começa a influenciar, inclusive aqui no Brasil a abolição da escravatura teve uma pressão muito grande dos ingleses. Dos Tô ingleses, correto, professor? exatamente. Eles falavam o seguinte: se vocês não abolirem a escravidão, nós não vamos comprar mais nada de vocês. E o principal país que consumia, que comprava do Brasil, era a Inglaterra. Era a Inglaterra. E aí abre espaço, já que estamos falando aí dos ingleses, que tem um sistema parlamentarista, já abre espaço aqui para o segundo ponto, que é um parlamentarismo às avessas. Ao contrário, às avessas. Torcido, Você virado sabe ao por que foi contrário. chamado por isso, Por dessa quê? maneira? Por quê? Sabe, pessoal? Porque é o Por quê? seguinte, sabe, Leandro? Não. Ah, então... Leandro, não presta atenção. Ele falou pra mim, ele confessou que ele dormia nas aulas de história. Eu fiquei chocado com isso, mas eu levei em conta, relevei porque é amigo nosso Vamos aqui, ficar então de olho, é, vamos ficar de olho. produtor, a gente não paga nada pra ele também, É então a verdade. gente releva É essas verdade. Por coisas. isso que ele fica ali sem prestar atenção, nem na aula ele presta. Ele tá vendo o Facebook dele ali, Tá vendo? mas vamos voltar aqui. Trocando nudes, eu acho que esse Leandro tem cara trocando nudes, sabia? Você não corta essa parte não, Leandro. Deixa aí. Leandro troca nudes. Vamos lá, parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Porque existia o parlamentarismo clássico inglês, britânico, tá? Em que existia o primeiro-ministro que decidia, né, dentro do legislativo, o que fosse necessário, né, nessa época e até hoje, né, porque a Inglaterra até hoje mantém, então, a monarquia parlamentarista, em que existe a rainha, ela só faz assim, olha. A cena pra foto, tudo bem, tio, como é que você tá e tal, mas quem determina as coisas é o primeiro-ministro. Já no Brasil, foi chamado de as avessas, porque nós copiamos, só que quem mandava aqui, adivinha quem era? Quem? O imperador. O Então, imperador. o imperador intervindo nas leis, ele determinava o que ia ser criado com lei e onde, e por que, e se seria aplicada essa lei ou não, tá? Tá explicado ou não, pessoal? Então aí nós falamos o porquê do parlamentarismo às avessas, certo? E aí logo em seguida tem um próximo ponto, o penúltimo ponto da segunda Constituição, a Constituição de 1891, que é o início da federação. Federação, somos um Estado-nação interligadas através da federação, da unidade federativa. Somos 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal. E isso começou lá na Constituição de 1891. Exatamente. Não se determinou os 26 estados nessa época, mas a partir do federalismo, determinou-se o federalismo. O que é o federalismo? A autonomia dos estados de tomarem decisões. Determinou-se que cada estado teria o quê? Um governador. Né? E esse governador, como existe até hoje, ele tem autonomia de decisões. E depois disso, determinou-se em outra, no caso, Constituição, o municipalismo, ou seja, onde o prefeito também tem, no caso, poderes e autonomia. Então, determinou-se 3 poderes executivos no país: presidente, governador e o prefeito, tá? Exatamente. E aí cada estado, através desse sistema federativo, tem a Constituição Federal que rege o país, mas cada estado passa a ser livre para criar sua Constituição estadual. É claro que essa Constituição estadual não pode desrespeitar a Constituição, a Carta Magna, a Carta Superior. Então, tem a Constituição Federal e tem a Constituição Estadual. E, é claro, o município está sobre a sombra dessas duas Constituições, a Federal e a Constituição Estadual. Exato. Finalizar essa segunda Constituição, professor, o que Vossa Senhoria, o que Vossa Alteza me destaca com relação ao Estado laico aqui com relação à Constituição de 1891? Ou seja, a laicidade do Brasil foi determinada em 1891, isso por ordem do próprio imperador, ou seja, para que não houvesse nenhuma intervenção da igreja nos assuntos políticos. Porque até então, cara, nós estamos falando aí sobre um período em que a igreja, durante muitos anos, muitas décadas, interviu e tinha muito poder na política, tá? A partir desse decreto, né, o país se torna laico. O que quer dizer isso aí? A igreja não pode intervir nos assuntos políticos. Ela vai cuidar da igreja, de assuntos religiosos e não da política, tá?
Então é isso, pessoal. Nós falamos aqui nesse primeiro vídeo da primeira e da segunda Constituição da história aí do Brasil. A primeira Constituição do Brasil Império, a segunda Constituição Brasil República, e a próxima Constituição é a Constituição de 1934, da Segunda República. E isso vai ficar para um segundo vídeo da nossa série de vídeos aqui, Constituições Brasileiras. Não deixe de conferir o nosso próximo vídeo, e agradeço o professor Kakuro, que está sempre aqui dando aquela força e as opiniões e o conhecimento, e principalmente aqui sobre Constituição e História do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no canal, que é muito importante. Pessoal, aproveitem, isso aqui está ajudando, tem ajudado muitos alunos, tá? Na hora como é que fala aqui no final? Na hora do vestibular. Na hora do vestibular. Está ajudando muitos alunos na hora do vestibular, tá? Deem likes, compareçam, né? Prestigiem, deem opiniões e até críticas. Nós estamos aceitando. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, e mando um alô aí para um aluno seu, um abraço para o Jairo, para a Isabela, vai fazer sua tarefa de casa. Você tem um aluno aí, querido? Corre lá e faz aquilo, pô, vagabundo. Tem que estudar. Isso aí. Ou traga a agenda que nós vamos mandar um recado para mamãe e papai. Vai estudar que o vestibular tá aí. Sem vergonha.